O que você precisa saber para continuar alugando suas placas de vídeo para o GPU Utopia? Nada. Now the world don't move to the... Fala pessoal, hoje vamos falar aqui do GPU Utopia, aquele site de aluguel de placa de vídeo para servir como base de força bruta para inteligência artificial, que se tornou uma febre aí na semana passada, pelo menos durante uns 2-3 dias, que funcionou bacana, mas tem alguns segredinhos que eu preciso mostrar para vocês e passar qual que foi a minha experiência no final de semana, deixando elas ligadas. Vamos lá? Para quem acompanhou a última live da gente na quarta-feira passada, do qual a gente falou sobre o GPU Utopia e também a rentabilidade da NiceHash, dava para ver que o GPU Utopia tá pagando muitos satoshis por dia. Inclusive, no vídeo anterior a este eu mostrei que num dia só eu cheguei a fazer quase R$84 apenas deixando as placas sendo alugadas durante aí mais ou menos umas 12 a 14 horas, não foram nem 24 horas testadas. Porém, no final da live, durante a live inclusive, né, mais ou menos umas 10 horas da noite, tá até a minha cara aqui de desgosto, o pessoal fez um hack no site e conseguiu drenar a carteira conectada do site, ou seja, a hot wallet deles, que faziam os pagamentos para as placas de vídeo que estavam, no caso, minerando. Só que antes de mais nada, deixa eu explicar certinho como que funcionou esses 2-3 dias de pagamentos excessivos que a GPU Utopia estava fazendo. Primeiramente, não tinha nenhum esforço sendo realizado de verdade, digamos assim, porque não tinha uma empresa comprando o nosso poder computacional das placas de vídeo para a gente ganhar em satoshis. Porque a GPU Utopia, ela vai ser, na verdade ela já está começando a caminhar a ser um marketplace de placa de vídeo, um marketplace de força computacional para a usabilidade em inteligência artificial. Então, nos 2-3 testes que estavam pagando maravilhosamente bem, na verdade o site estava fazendo alguns testes nas nossas placas de vídeo, renderizando pouca coisa, e aí eles estavam nos pagando conforme programação. Então não era porque você trabalhou muito ou porque sua placa de vídeo não renderizou nada, não fazia diferença alguma. Quanto mais placa de vídeo você estava conectado nesse site durante esses dias, maiores eram seus ganhos. E bem provável que esse hack que aconteceu lá no final de quarta-feira, não sei qual que é o UTC do site, mas para nós aqui mais ou menos umas 10 horas da noite da última quarta-feira, quando limparam a carteira deles através de um bug no site que estava duplicando os pagamentos, esse teste foi interrompido precocemente. Então, o próprio site não conseguiu efetuar mais testes com o saldo deles para eles colocarem outras coisas, verificarem a latência do que está acontecendo agora com o site no ar. Aí na segunda-feira, dia 25, mais ou menos aí 2 horas da tarde, eles lançaram o Beta V3. Eles prometeram que ia lançar na sexta-feira, não lançou na sexta, ia ficar para sábado, não lançou no sábado, falaram que não ia trabalhar no domingo e que iria ficar pronto na sexta-feira. Pois bem, como eu tive que viajar no sábado de manhã, eu tive que deixar todas as minhas rigs prontas com as placas de vídeo conectadas para eu conseguir fazer remotamente o aluguel dessas placas de vídeo, porque parecia que iria liberar no sábado, acabou liberando só na segunda-feira de tarde. E eu deixei tudo pronto, todas as placas de vídeo conectadas nos seus PCI Express, utilizando uma fonte, tudo certinho, esperando o site ficar no ar e a gente poder remotamente acionar o site e alugar nossas placas de vídeo. E por causa disso, como tá no sistema Windows, todo acesso remotamente, zoneou todos os meus cálculos do CPU Miner que eu faço para vocês todo final de mês. Eu publico quanto que foi a minha renda, porque as placas de vídeo em modo idle, mesmo que consuma aí 20 a 30 watts só esperando algum job, elas estavam consumindo. Fora que, por ser sistema Windows também, algumas rigs ficaram offline, não conseguia acessar remotamente, tinha que reiniciar até o meu próprio computador que estava servindo como uma ponte do acesso remoto para não ter que configurar em todas. Enfim, esse final de semana foi um desastre. Teve dia que eu fiquei ali mais de 12 horas, se não me engano, no sábado de noite até domingo de manhã, ficaram apenas 3 CPUs minerando, porque o Windows travou. Foi uma baderna e estragou totalmente o meu cálculo do final do mês aí, que eu vou fazer como que vai ser o CPU Miner. Mas continuamos aí, porque na quarta-feira rendeu bastante. Então, elas por elas, eu acho que vai se pagar aí. Pois bem, o V3 foi lançado, a gente se conectou e tudo mais, e eu percebi que deu 100 sats adicionais lá na nossa carteira do GPU Utopia. Mas eles fizeram o cálculozinho aqui, pegaram o nosso balanço e colocaram o balanço mais 10. Então todo mundo ficou aí com cerca de 100 satoshis. Se você tem uma conta aí
de e-mail que já configurou na GPU Utopia, você já tem 100 satoshis para sacar sem ter conectado mais nenhuma vez. Então todo mundo recebeu 100 satoshis para fazer o saque, para verificar se estava funcionando direitinho. E isso que serve para o beta, e isso que deveria fazer durante o beta 2 se não fosse hackeados. Próximo update que eles fizeram, que eles iriam criar aqui o seu dashboard para verificar quais que são os trabalhos que a sua placa de vídeo está fazendo, ou quando você é um comprador, quais são as compras que você já fez, que você já efetuou ao fazer as interações. Porque agora vai funcionar da seguinte maneira: você paga 7 satoshis para o site e você faz a sua pesquisa como se fosse um chat GPT pessoal. E 6 satoshis vão para quem fez essa força bruta, quem resolveu a equação, quem resolveu a iteração. E 1 satoshi fica para o site. E isso está totalmente às cegas, por isso que eles falaram que iriam fazer esse dashboard para o acompanhamento. Só que começaram a aparecer as reclamações, inclusive eu tenho uma reclamação que, digamos assim, é bem pesada, porque tem pessoas que estavam conectadas há muito tempo e não recebeu um job, tipo eu. Não consegui em 24 horas, comecei ontem às 2 horas da tarde, agora são 2 horas, e eu não consegui fazer uma interação com 5 placas de vídeo conectadas. E aí a gente foi descobrir, é porque tinham 2 problemas. Um, que era a latência, o servidor deles ficam nos Estados Unidos, então se uma placa de vídeo mais próxima da iteração conseguiu pegar esse job, eu não vou conseguir e eu vou ficar apenas com o nosso famoso stale share, mas ele não chega a processar igual na mineração. Porém a gente fica no modo perdido lá, sem saber o que está acontecendo, até que surgiu o comando no console para a gente ver como que está sendo o andamento desse aluguel de GPU. Tô aqui com uma das minhas rigs que não desligou nessas 24 horas com a GPU carregada, ou seja, dá para ver aqui que a gente está com 83% de uso, porém a gente não tem praticamente nenhum job. E no console do Google Chrome dá para perceber que o job ele está travado, digamos assim, ou seja, quando a gente recebe o job para trabalhar, esse job já foi excluído do sistema porque outra GPU pegou. Então fica dando vários skippings, e esse Refresh All Access Token é para não desconectar do site, coisa que estava tendo lá no beta 2, e eles já resolveram com esse aviso aqui. Mas dá para ver que muitos jobs foi enviado para o nosso sistema, no caso, só que a gente não conseguiu pegar esse trabalho para fazer interação. Então, ó, balanço tá 0. Eu até reiniciei em outras. Eu tenho aqui uma outra rig, por exemplo, que eu fiz o F5 para dar uma olhada e não tem como, ó. Vamos clicar aqui no beta. Aí a gente já tá logado aqui, meu balanço aqui já tá 0 e a gente não consegue. A gente vem em Cell, carrega um modelo, vai carregar um modelo chamado Vicuna 17 bytes. Só que a gente não consegue fazer nenhum trabalho durante essas 24 horas. E o pior, eles descobriram agora, meio-dia, cerca de 2 horas atrás, que uma pessoa conseguiu pegar 75% de todo o trabalho do site. Então isso aqui é um bug muito pesado, muito feio para o GPU Utopia, porque a gente fica lá com as placas praticamente paradas e não está fazendo nenhum trabalho para o site. E a Public Pool, que é a pool de mineração de Bitcoin, da qual a gente está conectado com nossos Nerd Miners, GecoScience e tudo aí, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles estão participando aqui do aluguel de GPU. Então o usuário, dono da Public Pool, perguntou se eles não poderiam colocar algum tipo de algoritmo do round robin, como se fosse assim mais ou menos: o cara que tem uma latência menor pegou o último job, o próximo ele não pega, deixa para uma outra latência menor para conseguir descentralizar também os poderes e os jobs. E eles avisaram que hoje eles fariam o update colocando o algoritmo round robin em execução. E outra coisa também, o último update do vídeo é que eles também vão verificar se dá para colocar preço no poder computacional, porque uma 4090 e uma 3060 ou uma 1060 vai custar o mesmo valor de interação. Só que o cara que mandou lá e o job que foi aceito, o dono tem uma 1060 e conseguiu pegar esse job e vai responder a pergunta que o cara gerou lá no chat GPT do GPU Utopia, vai demorar bastante. O cara pagou 7 satoshi e vai receber a mensagem por muito tempo de delay, ao contrário de um outro cara que pagou os mesmos 7 satoshis e aí pegou um usuário que tem uma 4090 sendo alugada, e aí ele teve a resposta praticamente instantânea. É discrepante, não faz sentido algum, não é justo, e eles também vão melhorar nesse sentido. Resumidamente, aquela festa que foi daquela cusparada de satoshi para todo mundo,
por enquanto não vai ser essa realidade. Inclusive não tão cedo, porque a gente depende de demanda de compradores de iteração das placas de vídeo. A gente precisa ter agora dentro do GPU Utopia que eles consigam vender esse poder computacional alugado por nós para empresas e também pessoas que, em vez de se cadastrarem e logarem dentro de um chat GPT da vida, eles começam a usar o GPU Utopia de uma maneira mais anônima, apenas com uma carteira de Satoshi, porque você vai ter que fazer os pagamentos para você poder utilizar, e aí você não vende nenhum dado seu para grandes empresas, tipo a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Então, para você fazer alguma pergunta mais maliciosa aí, que você não quer que uma empresa vincule seu e-mail com esse tipo de pergunta lá do ChatGPT, o GPU Utopia está praticamente aí dando essa possibilidade de anonimato. Você paga 6 satoshis, faz a pergunta e obtém a resposta de inteligência artificial sem ter que registrar e-mail algum, apenas o seu e-mail da Albi. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão do GPU Utopia. Eu já vou voltar todas as minhas rigs, são 5 rigs que eu desinstalei o RiveOS porque estava no meu NVMe, no SSD, porque eu não uso pendrive aqui, instalei o Windows, agora eu vou ter que instalar um por um, pegar um pendrive do RiveOS, ativar numa rig, passar o RiveOS para o SSD, tiro o pendrive, coloco no outro, tem que fazer isso 5 vezes e configurar tudo certinho, tudo bonitinho de novo para o RiveOS, porque só foi eu sair de casa que os Windows travaram e eu não consegui nem acessar remotamente, nem para reiniciar, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse resumão, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e comenta aí se você tá acreditando que o GPU Utopia pode ser algo rentável no futuro. Porque eu, nesse momento, depois desses bugs todos, desse desastre que foi ultimamente, não tô acreditando no futuro próximo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.